Onde foi que você engravidou? Volte para lá. Rosnou a madrasta, olhando ameaçadoramente para Thea. Hilary estava no corredor, com as mãos na cintura, tentando bloquear a passagem com o corpo. Parecia que a madrasta tinha assumido uma postura de luta, esperando que Thea tentasse forçar a passagem e invadir o seu antigo quarto de infância. Claro que Thea nunca faria tal coisa. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo-se fraca. A viagem até o apartamento tinha consumido as suas últimas forças. Ela encostou-se ao batente da porta, querendo recuperar o fôlego. Ou pelo menos descobrir o que fazer a seguir. Dezembro estava a chegar ao fim. E com ele todo o ano. Um ano que tinha trazido aos habitantes da metrópole e, de facto, a todo mundo, tanto alegria como tristeza. Amor e despedidas. Doenças e curas milagrosas. Thea, uma bela jovem, olhando para trás, poderia ter chamado ao ano passado um dos mais maravilhosos da sua vida. No janeiro de Conto de Fadas Nevado, ela conheceu Ian Keller. E se existe tal coisa como amor à primeira vista? Então foi certamente isso. Embora, por vezes, Ian, semicerrando ligeiramente os olhos, declarasse que o amor deles quase o tinha mandado para o outro mundo. A questão é que Thea estava a estudar para ser confeiteira na escola de culinária. Ela também era voluntária. E quando, como a melhor aluna do seu curso, lhe foi oferecido participar numa noite de caridade organizada por uma confeitaria local, ela não recusou. Os confeiteiros neste festival prepararam as suas obras-primas doces. E o dinheiro arrecadado com a sua venda foi enviado para orfanatos. Ian foi levado a este festival pelo seu amigo Sam. Sam veio ao café com a sua namorada Donna, que tinha sido criada no orfanato. Ian simplesmente queria passar o dia de folga com os seus amigos. Mas no segundo em que viu Thea, esqueceu-se completamente deles. A rapariga, com os seus olhos cinzentos e um ligeiro rubor nas bochechas, parecia uma fada de açúcar. Ela tinha prendido seu cabelo castanho claro num coque alto, revelando seus traços delicados. Vestida com um casaco de chefe branco como a neve, mordendo o lábio inferior em concentração. Thea estava a decorar belos cupcakes com bagas e pedaços de chocolate. Os pés de Ian levaram-no até a sua mesa. Ele não se conseguia lembrar de como conseguiu comer vários bolos, apenas para falar com a rapariga maravilhosa. E esqueceu-se completamente da sua alergia a morangos. Ele não teria morrido por causa de algumas bagas. Mas Ian tinha comido mais do que algumas. Felizmente. Sam aproximou-se da mesa a tempo e, vendo o rosto avermelhado do amigo, deu o alarme. Ian foi levado pela porta dos fundos, para não assustar os convidados com o seu rosto inchado. E foi levado à pressa para o hospital para salvar o infeliz Romeu. Mais tarde, Ian não conseguiu explicar por que não tinha prestado atenção às bagas, que ele tinha evitado habilmente desde a infância. Talvez fosse porque ele estava a olhar apenas para os olhos cinzentos da rapariga, que eram como a névoa da manhã ou o céu de inverno. Ian ficou surpreendido quando a mesma rapariga em que ele estava a pensar o foi visitar no hospital. No dia seguinte, Thea, parecendo embaraçada e até culpada, trouxe alguns bolos. São sem morango, disse ela, colocando a caixa na mesa e prendendo uma mecha de cabelo castanho claro atrás da orelha. Lamento que tenha acabado assim. Sonhei que as pessoas desmaiariam com as minhas sobremesas. Mas não literalmente. Eu não lamento. Ian deixou escapar, olhando para Thea e sentindo seu coração apertar-se sob as costelas. Quero dizer,
Não sonhava em passar o meu fim de semana numa cama de hospital. Mas valeu a pena comer morangos para te ver outra vez. Teia riu brevemente. As suas bochechas corando novamente. Ela abanou a cabeça. Da próxima vez. Convida-me apenas para um encontro. Não precisas de arriscar a tua vida. Ian seguiu o seu conselho. Em breve. O jovem casal percebeu que o conceito de almas gêmeas não era apenas uma frase vazia. Teia e Ian sentiam sinceramente que foram feitos um para o outro. Ian tornou-se um raio de luz na escuridão que tinha envolvido Teia. Em julho, eles descobriram que ela estava à espera de um filho do homem que amava. O médico disse à jovem surpreendida que estava ocupada a terminar a escola de culinária e a lidar com outros problemas. Que o bebê sob o seu coração já tinha mais de 2 meses. A gravidez tinha sido quase imperceptível. Teia teve medo de contar a Ian? Não. Ela não teve medo. No entanto, a sua excitação fez o seu coração bater mais rápido. Afinal, os pais de Ian não gostavam dela. O que complicava a situação? Na verdade, era a senhora Keller que não a suportava. Enquanto o senhor Keller a tratava com uma calma indiferença. O homem estava muito mais interessado nos processos de trabalho do que em com quem o seu herdeiro estava a namorar. No entanto, Ian ficou radiante quando ouviu a notícia. Ele abraçou Teia, querendo rodá-la. Mas depois parou, com medo de a magoar. Como eu te amo, Teia! Exclamou ele, beijando seu rosto. Teia chorou de felicidade, oferecendo as suas bochechas, testa e queixo para os seus beijos. Olhando para os seus olhos castanhos e perguntando: tens a certeza de que tudo ficará bem? Afinal, tu estás a terminar a universidade e eu a terminar a minha escola. Tenho a certeza de que te amo mais do que a própria vida. Tenho a certeza de que quero ter filhos contigo. E se Deus quis que o filho viesse agora? Então que seja. Não te preocupes com nada. Eu cuidarei de vocês os dois. Depois de se formar na universidade, Ian começou a trabalhar na empresa de arquitetura do seu pai, que um dia estava destinado a chefiar. E Teia, tendo terminado os seus estudos na escola de culinária, conseguiu um emprego numa boa confeitaria. Por enquanto, ela estava apenas a ganhar experiência, mas sonhava em abrir um dia o seu próprio pequeno lugar com doces. Um dia, em julho, Ian, como presente de aniversário, levou a sua namorada à França para admirar a Torre Eiffel ou passear pelo Louvre. No entanto, na realidade, Ian felou para que a sua namorada gulosa pudesse provar as sobremesas com que tinha sonhado: tarte de merengue, tarte tatin, parfait, soufflé e éclairs. Houve um tempo em que Teia nem sequer podia sonhar com isto: passear pelas ruas francesas, pelos campos de lavanda da Provença ou pela Disneyland de Paris, enchendo-se de croissants e beignets, e de mãos dadas com o seu amado. A viagem pareceu um sonho doce. No último dia, quando estavam sentados num café encantador, Ian, corando profundamente, tirou uma pequena caixa do bolso e pediu-a em casamento. Ele confessou que estava à espera do momento certo. Ele pensou, como todos os outros, em ajoelhar-se debaixo da famosa torre. Mas percebeu que não era o lugar deles. Mas ali, naquele café acolhedor, onde a música francesa tocava suavemente e o ar estava cheio dos aromas de café, baunilha e açúcar, o momento tinha chegado. Teia disse que sim e beijou Ian suavemente. Eles decidiram fazer o casamento um ano depois, no verão, quando Teia já teria dado à luz o seu filho.
Nem Teia nem Ian tinham pressa, acreditando sinceramente que tinham uma vida longa e feliz pela frente. Em agosto, o noivo e a noiva descobriram que estavam à espera de uma filha. Ian, pressionando as costas da mão da sua noiva contra os seus lábios, declarou com confiança: eu sabia. Com uma golosa como tu, só podias ter uma doce princesa de marshmallow. A gravidez correu sem problemas. Os pais de Ian, embora ainda desaprovassem a escolha do filho, não fizeram nada drástico. Teia e Ian começaram a viver juntos num apartamento acolhedor e luminoso. Teia escolheu móveis para o quarto do bebê. Comprou brinquedos e vestidos encantadores. Ela aguardava o encontro com a sua filha. Às vezes, ela acordava de manhã porque a pequenina estava a dar pontapés dentro da sua barriga, como se estivesse ansiosa por conhecer a sua mãe e o seu pai. Ian estaria a ressonar por perto. O sol da madrugada espreitaria por trás das cortinas. Em tais momentos, Teia ficava imóvel, com medo de respirar demasiado fundo e assustar a felicidade que se tinha aninhado no seu peito. Ela não podia deixar de se perguntar se realmente merecia tal felicidade. Habituamo-nos rapidamente ao que é bom. A felicidade já não parecia frágil para Teia. Ela acreditava que tudo aquilo era para sempre. No entanto, chegou dezembro. O céu cinzento e sombrio parecia pairar baixo sobre a cidade, soprando umidade e frio sobre ela. Não havia neve. Chovia e os ventos uivavam. Naquela noite, eles gemiam, batendo nas janelas dos residentes da cidade, implorando, exigindo para entrar. A temperatura desceu, transformando as estradas da metrópole em armadilhas de gelo. Em dezembro, Teia entrou no seu 9º mês de gravidez. Os futuros pais discutiam sobre o nome a dar à sua filha. Ian insistia no nome Aileen, enquanto Teia gostava do nome Molly. Eles também se perguntavam em que ano o bebê nasceria. Os médicos, fazendo o papel de videntes, previram a data do parto para 7 de janeiro. Ou talvez a pequenina decidisse fazer uma entrada mais espetacular no dia 31. Não quero dar à luz no ano novo, preocupava-se Teia. Ouvi dizer que os médicos não querem fazer partos nos feriados. Além disso, não quero passar o feriado sozinha no hospital. Quero tangerinas, uma árvore de Natal e até os fogos de artifício. Tu nunca mais estarás sozinha. Estarei ao teu lado. Até cantarei para ti, prometeu Ian, acalmando um pouco a sua noiva. No entanto, Ian não conseguiu cumprir a sua promessa. Numa noite de dezembro, quando o vento estava particularmente forte e grandes gotas de chuva batiam contra a janela, Teia sentiu-se mal. A sua barriga doía terrivelmente e ela sentiu uma sensação de puxão. A mulher ficou genuinamente assustada, embora Ian parecesse ainda mais alarmado. Não entres em pânico. O homem saltou, primeiro agarrando seu cabelo escuro e depois a mala pré-embalada. Vou levar-te agora para o hospital. O carro seguia pela estrada escorregadia, os limpa-para-brisas trabalhando diligentemente para limpar o vidro das persistentes gotas de chuva. Ian agarrou o volante com força, perscrutando a escuridão da noite. Sabes? Provavelmente é um alarme falso, disse Teia, sentindo-se sonolenta com a viagem. Acho que estou a sentir-me melhor. Talvez tenham sido apenas contrações falsas. Não sei. A sério? Perguntou Ian com um sorriso, virando-se para sua esposa sonolenta. Bom. Mas ainda assim vou levar-te para ver o médico. Ian não conseguiu terminar. Teia não entendeu o que tinha acontecido. Ian gritou algo,
Talvez o nome dela. Mas ela não tinha certeza. A mulher abriu os olhos. A sua sonolência dando lugar ao medo. Mas este não teve tempo de penetrar na sua alma. Impacto. O mundo gira. Escuridão. Thea recuperou a consciência no hospital. Vendo as paredes da enfermaria. Ela saltou assustada. Quase arrancando o catéter intravenoso do seu braço. Calma. Mamã. O médico conteve-a. Thea não ouviu. Ela estava a examinar a sua grande barriga. Apalpando-a com as mãos. Notando seu estado. O médico apressou-se a tranquilizar a paciente. O bebê está bem e tu também. Considera isto um milagre de ano novo. Nem sequer tens um arranhão do acidente. Graças a Deus. O bebê está bem. Ela expirou. Caindo de volta nas almofadas. Acariciando a sua barriga. No entanto, o alívio de Thea foi de curta duração. Ela ofegou novamente. Agarrando a manga do casaco do médico. E o Ian? Ian? O que aconteceu com ele? O que aconteceu? Disseste que houve um acidente. O médico desviou o olhar. E um arrepio percorreu a espinha de Thea. Na tua condição, não te deverias preocupar agora. Podemos discutir tudo mais tarde. Não. Exigiu Thea. Quero saber. Acredita em mim. A incerteza assusta-me muito mais. O médico olhou para ela. Avaliando-a. Depois suspirou e sentou-se na beira da cama. Thea não pôde deixar de pensar. Olhando para o seu rosto enrugado. Que ele era um bom homem. Primeiro. Acalma-te. O condutor do carro está atualmente na unidade de cuidados intensivos. Os melhores médicos estão a cuidar dele. Afirmou ele. A estrada estava gelada. Já havia muitos acidentes. E depois o condutor de um caminhão adormeceu ao volante e invadiu a faixa contrária. Mas como? Thea abanou a cabeça. Olhando para suas mãos trêmulas mas perfeitamente limpas. Não havia um arranhão nela. Como o médico tinha dito. Nenhuma contusão. Nenhuma ferida. O médico sorriu gentilmente. Acho que é porque o teu noivo fez essa escolha. O que queres dizer? Soluçou Thea. As lágrimas já caíam dos seus olhos cinzentos. Rolando pelas suas bochechas. Mas ela nem sequer tentou limpá-las. Era inútil. Mais lágrimas tomariam o seu lugar. Acho que sabes que em momentos de perigo, as pessoas agem instintivamente. Explicou o médico. Um acidente não é exceção. Num acidente, o condutor vira o volante para a esquerda no último momento, salvando-se do impacto e expondo o lado direito do carro. No entanto, o teu noivo, nesses poucos segundos, conseguiu ponderar a sua escolha e virou o volante para o outro lado. Não sei se foi consciente ou intuitivo. Mas ele claramente queria salvar-te a ti e ao vosso filho. Mesmo que isso significasse sacrificar-se. Absorvendo o impacto. O médico fez uma pausa. Como se esperasse que Thea fizesse mais perguntas. Mas nenhuma veio. Todas as palavras possíveis estavam presas na garganta de Thea. O médico, levantando-se, acrescentou: eu disse-te a verdade para que saibas o quão importante a tua vida é para este jovem. Portanto, espero a tua cooperação e que sigas todas as recomendações de tratamento. A data do parto está próxima. Não podes correr riscos. Além disso, peço-te que tentes não te preocupar com o teu noivo. Os médicos farão tudo o que for possível. Ouviste-me? Thea acenou com a cabeça.
Embora as palavras do médico penetrassem na sua consciência com dificuldade, abrindo caminho através de pensamentos espinhosos e agudos. O teu noivo ficará bem, disse o médico finalmente. E depois saiu, prometendo chamar a enfermeira. No entanto, as previsões do médico não se concretizaram. 4 dias depois, Thea sentia-se bem e teve alta do hospital. Ela voltou para casa, esperando receber notícias de Ian em breve. Mas os médicos permaneceram obstinadamente silenciosos. Naquela mesma noite, a mãe enfurecida de Ian invadiu o apartamento deles. Tu? Gritou ela. É tudo culpa tua. Sua desgraçada. Vira-lata sem pedigree. Agarraste-te ao meu rapaz. Encontraste um lugar ao sol. Estavas com ele pelo dinheiro. Não estavas. Pelo benefício. E ele confiou em ti. Confiou em ti. E agora ele se foi. Thea empalideceu. Um arrepio percorrendo o ar. As palavras da mulher esbofetearam-na. Tiraram-lhe o fôlego. Como? Como é que ele se foi? Gaguejou ela. Simplesmente assim. Eles não salvaram o meu rapaz. Sibilou a senhora Keller com raiva. E ele estava a salvar-te a ti. Sua tola. E ele estava a levar-te a algum lugar no meio da noite. Com um tempo tão mau. É tudo culpa tua. Conseguiste o que querias. Sua víbora. Ele aqueceu uma cobra no seu peito. Ouve? Não te quero perto da nossa família. E não queremos a tua prole. Entendes? Nem sequer esperes que o reconheçamos ou que te chames neta para conseguir uma migalha da herança. Arruma as tuas coisas do apartamento do meu filho e depois desaparece. Ela amaldiçoou Thea por um longo tempo. Mas as palavras venenosas não feriram a mulher. Na sua mente havia apenas um pensamento: Ian se foi. Quando? Quando são os funerais? Perguntou Thea, mal conseguindo falar. As suas pernas tremendo. Achas que te vamos convidar? Não tens vergonha? És uma maldição para nossa família. Sai daqui agora. Não quero encontrar uma única coisa tua aqui. Entendes? A senhora Keller era cruel. Mas não se pode dizer que a sua reação tenha surpreendido muito Thea. A mulher nunca tinha levado a noiva do seu filho a sério e acreditava sinceramente que Ian iria recuperar o juízo depois de brincar com esta rapariga simples. Ela pensava que ele se acalmaria e voltaria para o seio da família. O facto é que os Kellers eram bastante ricos e até respeitados em certos círculos. O senhor Keller era arquiteto. E a sua esposa já tinha atuado no teatro. Naturalmente, a senhora Keller sonhava com uma nora maravilhosa, com excelentes maneiras e um pedigree, como um cavalo de raça pura. Nas suas fantasias, a esposa de Ian usava vestidos elegantes. Bebia Earl Grey com ela no terraço na hora marcada e discutia novas produções teatrais. Para ser honesta, a senhora Keller já há muito tinha encontrado uma candidata adequada para o papel da próxima senhora Keller. O nome da rapariga era Christine. E ela era filha de um joalheiro. Além disso, a rapariga e Ian conheciam-se desde a infância e davam-se muito bem. A mãe de Christine tinha até sussurrado à senhora Keller que a sua filha estava loucamente apaixonada por Ian. Christine estudava no estrangeiro, voltando para casa apenas no verão. Naquele verão, quando Thea e Ian estavam a passear por Paris, Christine voltou para casa e ouviu as notícias da sua mãe. Ela correu para a senhora Keller, chorando de joelhos. A senhora
Keller consolou a pobre rapariga, assegurando-lhe que Ian iria recuperar o juízo. Mas ele voltou da sua viagem não com uma namorada, mas com uma noiva. E até disse que ela estava à espera do seu filho. Quando a sua mãe o abordou e mencionou que ele tinha magoado Christine, Ian ficou genuinamente surpreendido. A Christine é como uma irmã para mim. Nunca sequer lhe dei a mão. Que tipo de relação poderíamos ter? Não há necessidade de confundir as tuas fantasias com a realidade. Então, o pai de Ian interveio na discussão e disse à sua esposa para se acalmar. Ele é um adulto. Sabe o que está a fazer. E o que queres? Que ele abandone uma mulher grávida. Isso seria uma atitude de homem? O homem abanou a cabeça. A senhora. Keller sentiu a sua pressão arterial subir e a sua vida desmoronar. As ações do seu filho, bem como a traição do seu marido, pareceram uma facada nas costas. No entanto, não havia para onde ir. Ian era o seu único filho e herdeiro. Mas agora, o terrível acidente tinha acontecido, virando tudo de cabeça para baixo. Tanto nas vidas dos Kellers como na vida de Thea, que ainda não se tinha tornado parte da sua árvore genealógica. A senhora Keller saiu, dando a Thea um prazo para arrumar as coisas. E a pobre mulher, obedientemente, começou a juntar as suas coisas. As suas mãos e pés moviam-se mecanicamente, como se ela se tivesse transformado num robô desprovido de sentimentos, programado para sair do apartamento. Mas quando saiu para a noite chuvosa e escura de dezembro, Thea percebeu que não tinha para onde ir. Faltavam apenas alguns dias para o ano novo. Todos os seus amigos e conhecidos estavam certamente ocupados. Alguns tinham saído para celebrar. Outros estavam a receber convidados nas suas casas. Não havia lugar para ela ali. E ela não queria levar o seu fardo de tristezas para a casa de outra pessoa. Thea decidiu dar um passo desesperado. Ela ligou para sua madrasta. No entanto, o telefone de Hilary estava indisponível. Então Thea apanhou um autocarro e foi até a paragem final. Para o lugar onde, no meio dos prédios cinzentos e sombrios, ela tinha passado a sua infância. Thea não esperava uma recepção calorosa. No entanto, ela ainda esperava que a sua madrasta pudesse ter uma centelha de consciência e deixasse a sua enteada entrar no apartamento, comprado pelo seu falecido pai. Pelo menos até o bebê nascer. Infelizmente, nenhum milagre aconteceu. Não me ouves? A tua barriga cresceu, mas os teus ouvidos falharam. Sai daqui! Vociferou Hilary. Hilary! Disse Thea, baixando o olhar. Por favor. Entende. Não tenho para onde ir. Estou prestes a dar à luz a qualquer dia. E este apartamento pertencia ao meu pai. Eu cresci aqui. As mãos de Thea, tremendo, pousaram instintivamente na sua grande barriga, como se quisessem proteger aquele que estava escondido lá dentro. E então, prova que o apartamento é teu legalmente. Tudo aqui é meu. Rosnou a madrasta ainda mais ferozmente. Além disso, não há lugar para ti aqui. Entende? Eu casei-me. Vivemos aqui com o Marcos e o filho dele do primeiro casamento. Ele está a usar o teu quarto. Não ias querer viver com ele? Ias? Thea lambeu os seus lábios secos. Ela olhou para o velho espelho pendurado no corredor. Antigamente, uma pequena mesa estava por baixo dele, segurando um telefone de casa com um disco. Naquela época, tudo era bom. A sua mãe e o seu pai estavam vivos.
Eles amavam a sua filha e cuidavam dela. No inverno, eles iam andar de trenó. E no verão, visitavam a avó na aldeia. Teia lembrou-se de quando a sua mãe faleceu. O seu pai tentou ser um bom pai. Ele cuidava de Teia o melhor que podia. Mas estava a lutar. De luto pela sua esposa perdida, a quem amava muito. O homem começou a procurar consolo no fundo de uma garrafa. Cada vez com mais frequência. Eles pararam de andar de trenó no inverno. E no verão já não visitavam a aldeia. Pois o seu pai tinha vergonha de encarar a sua sogra. Chegou ao ponto em que ele bebia mesmo no trabalho, voltando para casa em piloto automático, desabando logo a porta. Ela amava-o na mesma, sincera e profundamente. Ela tirava-lhe as botas sujas e ajudava-o a chegar ao sofá. Ela cobria-o com um cobertor, tendo se tornado independente em tenra idade. Teia cozinhava papas e sopas para ele. Fervia massa, despejando generosamente ketchup por cima. O homem também amava sua filha. Às vezes, ele até chorava. Pedia-lhe perdão e abraçava-a. Ele prometia que iria mudar, parar de beber. Teia acreditava nele. Às vezes, ele ficava sóbrio, mas nunca durava muito. E então Hilary apareceu. Ela rapidamente encantou o pai de Teia. Alimentou-o com algumas refeições caseiras e prometeu cuidar da sua filha. Mas a cada jantar farto, ela colocava um copo de shot ao lado do seu prato. Às vezes, ela juntava-se a ele. Dentro de um ano, eles casaram-se. Hilary fez de tudo para garantir que o seu marido permanecesse num estado perpétuo de intoxicação. Então, ela persuadiu o homem a transferir a propriedade para ela. E depois ele se foi. Um coágulo de sangue. Os vizinhos disseram que ele bebeu até morrer. Nessa altura, até a avó Brenda já se tinha ido. E a madrasta expulsou a sua enteada do apartamento assim que ela fez 18 anos. Embora Teia mesma não quisesse ficar perto daquela mulher. Teia muito sabia como ganhar a vida. E a escola de culinária forneceu-lhe um quarto no dormitório. Mas o destino forçou-a a voltar à porta do que outrora fora sua casa. Embora o espelho ainda tivesse o autocolante desbotado de uma pastilha elástica que Teia tinha colado lá aos 6 anos. Embora o velho papel de parede no corredor estivesse adornado com letras aleatórias que ela tinha rabiscado com uma caneta azul quando aprendeu a escrever. E embora a ombreira da porta do seu quarto tivesse as marcas onde o seu pai marcava a sua altura. Este apartamento já não era a sua casa. Tudo aqui era estranho. Porque um lar não são apenas paredes. Um lar são as pessoas que te amam. Teia não tinha mais essas pessoas. Eu vou. Teia acenou com a cabeça. Vai. Sai daqui. Resmungou a sua madrasta, acenando com as mãos e apressando a visita. O Marcos estará de volta em breve com o filho dele do treino. E aqui estás tu. O que lhes vou dizer? Eles nunca ouviram falar de ti. Teia saiu. A porta bateu atrás dela. A jovem ficou imóvel por um momento, decidindo o que fazer. Ela caminhou automaticamente para as escadas. Desceu alguns degraus. E então a porta abriu-se novamente. Para! A voz da sua madrasta provocou um arrepio nas suas costas. Um fraco brilho de esperança reacendeu-se no peito de Teia. Talvez a madrasta mudasse de ideias. Pelo menos a deixasse passar a noite no apartamento. Mas a madrasta, resmungando, arrastou uma velha mala de desporto para o patamar. Uma das suas alças estava rasgada e remendada grosseiramente com fio de lã. Teia sabia disso porque ela mesma tinha feito o conserto. O seu pai costumava levar esta mala nas suas viagens de negócios.
Aqui. Começamos a renovar o teu antigo quarto. Eu ia levar tudo para o lixo. Mas nunca tive tempo. Então a mala tem estado na varanda desde então. Já que estás aqui, leva as tuas coisas. Depois desta tirada, a mulher virou-se bruscamente e correu de volta para o apartamento. Thea olhou fixamente para a mala. Ela sentia como se todas as suas emoções tivessem sido drenadas. Nada restava. No entanto, ela ainda se inclinou. Abriu o fecho da mala para ver o que estava dentro. A madrasta tinha enfiado lá tudo o que pôde encontrar: um caderno escolar, uma estatueta de sapo, uma pequena caixa de madeira. Thea pegou nela, tentando lembrar-se do que tinha guardado lá dentro. O seu coração doeu. Lá dentro estava uma fotografia da sua mãe, tirada para o passaporte, e uma chave. E então, um choque de realização atingiu Thea. A sua mão ficou suada. Ela olhou para a chave como se fosse a chave mágica que abriria uma porta secreta. Afinal, ela tinha um lugar para ir. A casa da sua avó. Pequena. Apenas um andar e dilapidada. Ficava fora dos limites da cidade? Na aldeia. Thea lembrou-se de contar ao seu noivo sobre a aldeia, insistindo que o levaria lá um dia. Tu mostraste-me Paris. E eu vou mostrar-te a minha aldeia. Ela tinha rido. Estive lá em criança, quando a minha mãe ainda estava viva. Depois disso, o pai nunca mais lá foi. Nem uma vez. Quando a avó Brenda faleceu, eu herdei a casa e o terreno. Então és uma herdeira rica. Ian tinha rido. Em resposta, Thea tinha zombado. Oh! Sim. Sou dona de um terreno no meio do nada. Sem internet. Onde as pessoas ainda se curam com tanchagem e talvez chamem a chuva com um tambor. É assim que me lembro da minha aldeia da minha infância. No entanto, agora que Thea precisava de um teto sobre a sua cabeça, ela sentiu como se o seu anjo da guarda, ou talvez a sua própria avó, tivesse colocado a chave da sua casa na sua mão. Thea teve dificuldade em chegar à casa da sua avó. Na estação de autocarros, ela apanhou um autocarro regional e, finalmente, teve de gastar uma quantia considerável num táxi. As estradas para a aldeia estavam cobertas de neve. Neste lugar esquecido, as máquinas de limpar a neve não abriam caminho para os residentes. Na aldeia, reinava um conto de fadas de inverno. O céu estava cheio de estrelas brilhantes. Os pés de Thea afundavam-se nos montes de neve, que brilhavam como prata sob a lua. As pequenas casas pareciam casas de gengibre, os seus telhados adornados com glacê branco. Uma luz suave brilhava em algumas janelas, e fumo subia das chaminés. Thea respirou fundo o ar, tão limpo e doce que ela queria inalá-lo completamente. Ela sorriu, mas depois as lágrimas brotaram novamente nos seus olhos. Ela esperava que, após tantos anos de ausência, voltasse à casa da sua avó com Ian e a sua filha. Mas agora, Ian se fora. Pelo menos ela teria Aileen. E por ela, tinha de tentar. O taxista recusou-se a conduzi-la pelas ruas estreitas. Então a mulher grávida teve de fazer o seu próprio caminho, arrastando as suas malas pela neve. Os seus pés afundavam-se nos montes de neve crocantes. Grandes flocos de neve fofos caíam do céu, derretendo no rosto da jovem mulher. Apesar do frio, quando Thea chegou ao portão certo, ela estava a respirar pesadamente e a suar debaixo do seu casaco. Mas ela atribuiu isso ao esforço físico. Ufa! Ela expirou, parando e olhando para casa.
A casa da avó. Se Teia não se enganava na escuridão, não parecia muito acolhedora. Olhava para a rapariga com janelas escuras, como se a reprovasse pela sua longa ausência. A avó Brenda tinha problemas nas pernas. Teia não se conseguia lembrar por quê. Mas a sua avó cocheava e não conseguia andar por muito tempo. No entanto, as suas mãos eram de ouro. Com estas mãos, ela abraçava frequentemente Teia. Ela entrançava o seu longo cabelo castanho claro em tranças. E sempre cantava belas canções antigas enquanto o fazia. Ela fazia tortas com compota caseira e couve. Oferecia à sua neta doces de açúcar num pau e maçãs secas que guardava num saco de pano. Ela tricotava meias, cachecóis e luvas para ela. Antes de dormir, a velha contava contos de fadas à sua neta sobre sereias e espíritos da floresta, que pareciam um pouco assustadores, mas muito interessantes para a rapariga. Sim, a avó mimava e amava Teia na sua infância. E antes de morrer, ela não se esqueceu da sua neta, deixando-lhe a pequena casa como herança. E ela, ingrata, ligava-lhe uma vez por mês. Prometia ir, mas nunca o fez. Era vergonhoso, doloroso. Parecia-lhe apenas que, na altura, a sua avó viveria para sempre. E quando ela se foi, Teia não viu razão para vir à aldeia. Era doloroso viver numa casa onde não havia um ente querido. E agora ela tinha de entrar nela. Pela primeira vez desde o funeral da sua avó. Teia, suspirando como se mergulhasse num lago de água gelada, atravessou o portão e depois abriu a porta da casa da sua avó. Lá dentro, estava escuro, úmido e frio. A luz da lua mal iluminava os quartos. As aranhas há muito que se tinham instalado nos cantos. E o pó cobria as mesas em vez de toalhas de mesa. Teia, sem muita esperança, acionou o interruptor da luz. Não havia eletricidade. Ninguém tinha pago a conta. Teia ligou a lanterna do seu telefone e olhou em volta. Bem, não importa, disse Teia a si mesma com um ânimo forçado. Tenho mãos. Por isso tudo ficará bem. O principal é que não estou na rua no ano novo. Teia preocupou-se um pouco, pensando no futuro incerto. O que diriam os vizinhos? Uma rapariga da cidade apareceu grávida. E onde encontraria médicos na aldeia? A ambulância chegaria a tempo se ela entrasse em trabalho de parto? E como se em resposta aos seus pensamentos ansiosos, Teia sentiu as suas águas rebentarem. A mulher primeiro corou. Depois empalideceu. Teia pegou no seu telefone. As suas mãos trêmulas marcando o número de emergência. Mas não havia sinal. Não só a aldeia era longe, mas o tempo também ditava as suas condições. Não. Não. Por favor. Não isto. Gaguejou Teia, tentando inutilmente ligar para algum lado. Anda lá, seu pedaço de plástico inútil. Em resposta às suas palavras, o smartphone, como se ofendido pelo insulto, piscou uma vez e desligou-se. No frio, ia trabalhar como lanterna. A sua bateria esgotou-se muito mais depressa. Raios! Ofegou Teia, atirando o telefone para o lado. Sem saber o que fazer, ela correu para os vizinhos. Teia não se lembrava bem de quem morava lá, mas o pânico mordia-lhe os calcanhares. Os senhores McDonald já se preparavam para dormir quando alguém começou a esmurrar a sua porta. A senhora idosa, rolando para fora da cama com a agilidade de uma velocista, agarrou o atiçador. Quem está aí? Latiu o velho.
E pensando, acrescentou beligerantemente, tenho uma arma. Desculpe-me. O meu nome é Teia. Sou neta de Brenda. Ela morava ao lado. Por favor, ajudem-me. Enquanto o Sr. MacDonald ainda tentava perceber se estava a sonhar. A senhora MacDonald, largando o atiçador, apressou-se a abrir a porta. Céus! Pode ser a Teia? És tu? Mas o que se passa contigo? Exclamou a idosa, levando Teia para um sofá. Então, o que estás aí a fazer parado como um poste? Ajuda. As pernas dela não a aguentam. Oh! Meu Deus! Por acaso estás em trabalho de parto? Teia acenou com a cabeça e depois murmurou, é muito cedo. Ainda não era para ser. Ela respirou fundo e continuou, preciso de um telefone para chamar uma ambulância. Qualquer coisa. A idosa, olhando para a rapariga sofrer, estalou a língua. Vamos ligar já. Mas mesmo que consigamos, os médicos não chegarão aqui a tempo. Está a começar uma nevasca e o nosso médico está fora. Faremos assim. Ela virou-se para o marido, que estava a vestir umas calças quentes. Então, vai limpar o quarto de hóspedes. Depois, reúne os vizinhos. Talvez alguém possa ajudar. Traz a Jane também. E definitivamente traz a Zoe. Ela costumava ser parteira. Depois, tudo se tornou um borrão para Teia. Um caleidoscópio de eventos e rostos. Ela sentia-se enjoada e com dores. Mas depois aliviava novamente. Teia sentia-se como se estivesse a flutuar. Às vezes afundando. Às vezes emergindo. A senhora MacDonald falava com ela, não a deixando perder a consciência. Não tenhas medo de nada. Querida. Nós vamos ajudar-te. As nossas raparigas também vão rezar por ti. A Zoe estará aqui em breve. Ela ajudou muitos bebés a virem ao mundo. Continuou a avó a murmurar. E a Jane também virá. Ela é uma veterinária pela graça de Deus. Uma veterinária? Mas eu não sou uma cabra. Balbuciou Teia, agora incerta de tudo. Em breve. A parteira Zoe, com um rosto incrivelmente gentil, chegou. E Jane, a veterinária, com um rosto muito pálido. Era claro que ela também preferiria encontrar uma cabra grávida do que Teia. Mas ela tinha de ajudar. As duas mulheres idosas e uma mais jovem agitaram-se à volta de Teia, encorajando-a como se ela fosse sua. Disseram-lhe quando e como fazer força. E a senhora MacDonald limpava a testa da mulher em trabalho de parto com uma toalha molhada, assegurando-lhe que não demoraria muito mais. Está tudo bem, disse ela. Só mais um bocadinho e vai segurar no teu bebê. Zoe também elogiou Teia. Mas à sua maneira. Tens umas boas ancas. Está a correr bem. Estás a respirar bem. Bom trabalho, disse a velha com naturalidade. O bebê está a vir bem. Não te preocupes. 1 minuto depois. Ou talvez meia hora. Ou talvez até 1 hora. Teia não fazia ideia de quanto tempo tinha passado. Ela sentiu alívio e ouviu o choro de um bebê. Uma menina. Uma beleza, proclamou Zoe, muito satisfeita consigo mesma. Que voz forte e saudável. Como lhe vai chamar? Perguntou a senhora MacDonald, entregando o bebê à mãe e admirando-a. Aileen, respondeu Teia sem hesitar. Era assim que o pai dela queria.
O nascimento da pequenina foi celebrado por toda a aldeia acordada e alarmada. O Sr. MacDonald, na sua alegria, bebeu um pouco demais. Mas a sua esposa não o repreendeu. A ocasião era digna. Nem penses em voltar para a tua cabana até arranjarmos. Vais apanhar uma pneumonia lá. Tu e o bebê, disse a idosa à sua convidada. O que queres dizer com arranjá-la? Perguntou a mulher espantada. Bem, como poderíamos não o fazer? Não sei por que voltaste para a aldeia no meio do inverno e da noite. Se quiseres contar-nos-as tu mesma. Não vou ser indiscreta. Mas duvido que tenhas fugido de uma vida boa, declarou a perspicaz velha. Então, vamos ajudar-te como pudermos. Teia quase desatou a chorar. Foi só naquele momento que ela percebeu, ela tinha vindo para a aldeia. Para estranhos. No entanto, alguns conheciam a sua avó. Muitos tinham visto a própria Teia há muito tempo. Mas não lhe deviam nada. E eles tinham-na salvo a ela e a sua filha. E continuavam a ajudar. Mesmo que ela não tivesse pedido. Obrigada. Soluçou Teia. Não precisas de chorar. O teu leite vai azedar. Brincou a velha. E depois acrescentou, ainda gostas de pastéis recheados de compota? Vou fazer alguns para ti. Querida. Por que me ajudaram? Teia não conseguiu conter-se. Por que é que todos vocês? A avó ficou surpreendida. O que somos nós? Monstros? E além disso, achas que ninguém na nossa aldeia ajudaria a neta de Brenda depois do que ela fez por nós? A senhora MacDonald abanou a cabeça. Como poderia eu encarar Brenda no céu se não ajudasse? O que fez a avó? Perguntou Teia espantada. A tua avó tinha uma perna má. Certo. Ela feriu-a a salvar o meu neto. Naquele dia, de repente escureceu e o vento começou. Corri atrás do meu neto. Mas não o consegui encontrar. A tua avó também começou a procurar o meu Max. E ela encontrou o primeiro. O Max estava a brincar com as crianças debaixo das árvores, perto da floresta. Brenda viu como uma das árvores estava perigosamente a balançar, mesmo por cima deles. Algum tolo tinha a cortado. Mas não tinha terminado o trabalho. Ela conseguiu afastar as crianças do local perigoso. Mas não conseguiu afastar-se a si mesma. No último momento, quando a árvore já estava a cair sobre eles, ela empurrou o Max. Mas ela caiu. Foi assim que ela se feriu na perna. De manhã, os paramédicos finalmente chegaram à aldeia e examinaram Teia e o bebê. Descobriu-se que ambos estavam ótimos. Claro que foi oferecido a Teia ir para o hospital. Mas ela recusou. O pior já tinha passado. E não havia necessidade de estar na maternidade no ano novo. Havia uma azáfama na casa da avó Brenda. Os homens trouxeram lenha e aqueceram o fogão para aquecer a casa após anos de abandono. As mulheres limparam o pó e as teias de aranha. Estenderam lençóis frescos. Quando Teia voltou para casa, não a reconheceu. Não era apenas a limpeza, mas o facto de os aldeões terem cuidado de tudo. Até das coisas para a pequena Eileen. De onde veio tudo isto? Perguntou Teia espantada. Bem, isto. A senhora MacDonald acenou com a mão. Este berço. Tiramo-lo do sótão. É velho. Mas pintamo-lo e parece novo. Não é? As roupas de bebê e as fraldas são restos dos netos da Zoe. Vários brinquedos. Olha. Há até alguns muito antigos. Como da minha infância.
E também te trouxemos alguns pratos. Comida. Montamos uma árvore de Natal e decoramo-la. Afinal, o ano novo está a chegar. O primeiro ano novo de Aileen. O que é uma casa sem uma árvore de Natal? Thea celebrou o ano novo não sozinha. Ela estava com a sua pequena filha, que tinha o queixo do pai com uma covinha e cabelo escuro. E ao seu lado estavam pessoas que se tinham tornado próximas dela em tão pouco tempo. Quando era quase meia-noite, o Sr. MacDonald pegou numa garrafa de champanhe. E a sua esposa semicerrou os olhos com medo, preocupada que a rolha lhe atingisse o olho. Já pensaste num desejo para fazer? A senhora MacDonald perguntou a Thea. Thea abanou a cabeça. Não tenho desejos. Ou melhor, não acredito que se realizem. Thea confessou, lembrando-se de como uma vez desejou que a sua mãe melhorasse. E depois pediu para o seu pai parar de beber. Mas e se este se realizar? A senhora MacDonald piscou o olho. E um copo não te fará mal. Nem a Aileen. Talvez até te ajude a dormir melhor. Thea apenas sorriu e abanou a cabeça. Mas não discutiu. A primeira badalada da torre do relógio soou na TV. O Sr. MacDonald riu-se, enchendo os copos da sua esposa e da convidada com vinho espumante. A espuma borbulhou, derramando-se sobre os dedos de Thea. A mulher riu. Faz um desejo, exigiu a senhora MacDonald. Eu quero que os meus parentes me visitem mais vezes. Eles mudarão-se para a cidade e não aparecem por aqui. A senhora MacDonald bebeu o seu copo de um só gole. Ela sentia muita falta dos seus netos e bisnetos. E eu quero um barco novo para pescar mais tarde. Suspirou o senhor MacDonald sonhadoramente. Mas sob o olhar severo da sua esposa, ele acrescentou, e que os bisnetos venham. Eu levá-los-ia a passear neste barco no lago. Outro copo desapareceu, prometendo felicidade no ano novo. Faltavam apenas algumas badaladas. O casal de idosos olhou para Thea com expectativa. Oh! Bem, eu quero. Thea viu o rosto sorridente de Ian diante dos seus olhos. Mas ainda assim disse, através da dor lancinante no seu coração, eu só quero que Aileen e eu sejamos felizes no ano novo. As bolhas da bebida fizeram-lhe cócegas no nariz. Thea bufou de riso, terminando seu copo com a última badalada do relógio. Mais tarde, eles comeram saladas. O Sr. MacDonald tocou acordeão. E Aileen ressonava no seu berço, indiferente às festas. E quando Thea adormeceu, abraçando a sua filha, sentiu esperança no seu coração de que talvez um dia o seu desejo se realizasse. No ano novo, a vida de Thea fluiu calma e bem. Cuidar da sua filha não lhe permitiu cair na tristeza, na saudade ou no desespero. Sim, ela pensava frequentemente em Ian, mas mantinha um sorriso no rosto, porque tinha alguém por quem viver. Com o tempo, Thea ficou cada vez mais encantada com a vida rural. Sim, talvez a casa de banho fosse do lado de fora. E o galo do vizinho, Cardial, parecesse ter perdido tanto o senso de tempo como a consciência, começando a cantar debaixo das janelas às 3 da manhã, como se implorasse para ser colocado numa sopa. Mas tudo isto era compensado pelo ar puro que o seu bebê recém-nascido respirava. Isso era algo que não se podia comprar por dinheiro nenhum. Thea estava rodeada não por letreiros de lojas ou outdoors, mas por pinheiros e bétulas. Havia menos barulho, menos carros,
Menos filas. A vida fluía a um ritmo tranquilo. E era precisamente isto que uma mãe em licença de maternidade podia sonhar. Mas acima de tudo, Thea ficou espantada com a atmosfera de bondade e aconchego que os residentes tinham criado para ela e para sua filha. O senhor e a senhora MacDonald visitavam-nos frequentemente. Ajudavam nas tarefas domésticas. Davam conselhos valiosos e simplesmente não deixavam as vizinhas sentirem-se sozinhas. Outros aldeões também visitavam Thea frequentemente. Raramente vindo de mãos vazias. Traziam-lhe ovos caseiros, queijo cottage e leite. Partilhavam tortas. Traziam livros da biblioteca. E toda a aldeia adorava cuidar do bebê. As pessoas quase faziam fila para embalar Aileen nos seus braços. Vou mimá-la tanto. Ela vai passar de um par de braços para outro. Ria Thea. Bem, que seja. Não temos um bebê tão pequeno na aldeia há muito tempo. Por isso estamos felizes. Sorriu a senhora MacDonald em resposta. Um mês depois, querendo retribuir o cuidado dos aldeões, Thea arregaçou as mangas, prendeu o cabelo num coque e preparou sobremesas maravilhosas. E desde então, Thea tem feito bolos para os aniversários dos idosos locais, tornando-se a sua principal pasteleira. Ela até lhes ensinou a fazer maravilhosas flores e padrões de creme, mostrando-lhes como trabalhar com chocolate ou fondant. Eles consideravam Thea uma mágica. Mas a mulher sabia que os aldeões tinham feito coisas muito mais mágicas por ela. Eles tinham se tornado a sua família. O verão chegou. Morangos apareceram nos jardins, brilhantes e suculentos. Eles convidavam Thea a feitos culinários. Mas ela continuava a pensar em Ian, a pessoa com quem estava ligada por um cupcake de morango. Thea hesitou em começar a trabalhar por um longo tempo. E depois, como se algo a puxasse para a mesa, ela amassou a massa de manhã. Assou cupcakes de morango no seu novo forno e deu-os aos seus vizinhos. Ela estava à espera do senhor e da senhora MacDonald para o almoço. A senhora MacDonald chegou a horas. Mas o senhor MacDonald atrasou-se na floresta. Ele foi apanhar cogumelos, embora já esteja a vaguear há muito tempo. Explicou a sua esposa, entrando em casa e pegando imediatamente em Aileen, a quem ela já considerava sua neta. No entanto, o senhor MacDonald voltou não com cantarelos ou cogumelos porcini, mas com um convidado inesperado. Thea ouviu vozes espantadas no corredor, mas ela ainda estava ocupada na cozinha, a trabalhar na sopa. Céus! Quem é este contigo? Ele está bêbado ou algo assim? Perguntou a senhora MacDonald ao seu marido. Não. Ele está sóbrio. Eu só. O que lhe fizeste? Não lhe bateste? Pois não? Perguntou a sua esposa, ainda mais assustada pela sua voz. Não era claro se ela planeava chamar a polícia ou esconder o seu marido na adega com as batatas. Oh! Anda lá. Ele está vivo. Não vais acreditar. Encontrei-o na floresta. Ele perdeu-se. O jovem estava à procura do nosso cemitério local. Pedi-lhe para se sentar e descansar comigo. Ninguém vai fugir de ti do cemitério. Aqueles que precisam de esperar esperarão. Certo. E ele estava relutante no início, apressado. Então eu dei-lhe o cupcake que a Thea me deu. E ele deu uma dentada. Ficou vermelho. Ficou pálido. Ele disse que tinha uma alergia grave a morangos. Mas ele só comeu um pedacinho.
Então eu peguei-o pelos ombros e trouxe-o para aqui. E ele está como que atordoado. A perguntar onde arranjei o cupcake. Ele disse que só comeu cupcakes assim uma vez na vida. Teia, sentindo uma onda de curiosidade e uma estranha pontada no lado, limpou as mãos numa toalha e saiu da cozinha. Na sua sala de estar, o casal de idosos tinha sentado um homem. O senhor MacDonald estava a abanar o convidado com o jornal. Teia olhou mais de perto e um grito assustado escapou da sua garganta. O convidado, que acabará de recuperar a consciência, soltou um grito semelhante. Teia e Ian empalideceram ambos. Não. Não pode ser. Tu estavas morto. Ian levantou-se, olhando para o rosto da sua amada. Ele não conseguia acreditar nos seus olhos. Talvez ele tivesse conseguido deliciar-se com mais do que apenas um bolo na floresta. Talvez ele tivesse provado alguns cogumelos e agora estivesse a ver um fantasma. Teia abanou a cabeça, tentando dissipar a ilusão. Ela também não conseguia acreditar nos seus olhos. Sim. Ian estava pálido, magro e claramente não tinha cortado o cabelo há muito tempo. O seu cabelo e barba tinham crescido. Mas era ele. Definitivamente ele. Talvez os seus olhos a pudessem ter enganado. Mas o seu coração estava a bater no peito, estendendo-se para ele. Não mentia. Teia queria correr para os braços do homem, mas não conseguia. As suas pernas pareciam de chumbo. A sua cabeça de repente ficou pesada e o mundo escureceu. Ela quase desmaiou. Mas Ian correu para a frente a tempo e abraçou-a. Teia. Teia. Não pode ser, murmurou ele. Ele beijou seu rosto molhado e quente. Pressionou-a contra si. Às vezes, ele apertava os seus ombros com tanta força que doía. Mas Teia não se queixou. Lentamente, recuperando seus sentidos, ela não se queixou da dor no seu coração, ou que as suas mãos tremiam, ou que o seu peito estava apertado de emoção. Ela podia suportar, apenas para prolongar este momento. Como Ian, ela temia apenas uma coisa, que estivesse apenas a sonhar. Não. Ela temia acordar ainda mais. És tu? Realmente tu? Ela sussurrou, pensando que o seu coração poderia parar a qualquer momento. Então, Aileen, que tinha estado a dormir pacificamente nos braços da senhora MacDonald, acordou e começou a choramingar. Ian virou a cabeça lentamente e viu a sua filha. Dizem que os homens não choram. Mas a visão da menina foi a gota de água. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Ian, perdendo-se na sua barba. Esta? Sim. Esta é a nossa filha. O nome dela é Aileen. Tal como tu querias. Sussurrou Teia. Ian engoliu em seco. Ele beijou a testa de Teia. Depois levantou-se e aproximou-se da senhora MacDonald. Com as mãos trêmulas, ele pegou na criança, pressionando-a contra o seu peito. A criança que ele nunca esperou ver. Aileen acalmou-se imediatamente. Agarrou a barba do pai com os seus dedinhos e riu. Ela estava feliz por conhecê-lo. É verdade que o que está escondido sempre vem à luz. Em breve, a verdade foi revelada. Descobriu-se que Ian tinha sobrevivido ao acidente, mas estava gravemente ferido. Após a cirurgia, ele entrou em coma. O jovem saiu dele 2 dias depois. E os médicos logo o diagnosticaram com amnésia seletiva. Ele não se lembrava de como foi parar ao hospital. Mal se lembrava do ano passado. E com ele,
Teia. O seu pai levou Ian para a capital, onde os melhores médicos cuidaram dele. Mas a senhora Keller decidiu não perder a oportunidade. Ela enviou Christine ao seu filho, instruindo-a a cuidar do doente, a recuperá-lo, a fazê-lo apaixonar-se por ela. No entanto, em breve, a memória de Ian começou a voltar em fragmentos. Primeiro, ele começou a sonhar com uma rapariga maravilhosa de olhos cinzentos, vestida com um casaco branco como a neve. Ele sonhou com Paris. E um dia ele acordou a suar, tendo visto o acidente no seu sonho. Ele lembrou-se de Teia, que ela estava a carregar a sua filha. Então, a senhora Keller contou-lhe uma história pré-preparada. A tua noiva e o filho por nascer morreram naquele acidente. Tenho os relatórios da polícia e médicos. Ela chorou, mostrando-lhe documentos falsos. Não te contamos para o teu próprio bem, Ian, porque estávamos preocupados com a tua saúde. Estava frágil. Estiveste em coma. Um choque desses. Poderias não ter sobrevivido. Ian ficou horrorizado. Ele perguntou onde a sua noiva e filha estavam enterradas. Mas a sua mãe apenas encolheu os ombros. Ela afirmou não ter ideia. Não era da família deles. Então não era responsabilidade deles enterrá-los. Ela também afirmou que tinha pedido para não publicarem a notícia do acidente em lado nenhum, para evitar atrair atenção para sua família. Ian não ficou surpreendido com o segredo. A sua mãe sempre fora assim. Ian correu para a madrasta de Teia, mas ela expulsou-o. A senhora Keller tinha lhe pago para ficar calada. A mulher esperava que o seu filho, percebendo que Teia se fora, recuperasse o juízo. Ela pensou que ele notaria Christine, que estava sempre à sua volta. Ela acreditava que Christine, que tinha aparecido tão convenientemente, poderia remendar o seu coração partido. Mas Ian não estava interessado em Christine. A condição de Ian só piorou. Fisicamente, ele estava saudável, mas dentro dele um fogo parecia ter se apagado. Ele tornou-se um recluso. Esqueceu-se do trabalho e de si mesmo. Não aparecia entre amigos. Não entrava online nas redes sociais. Mais tarde, o seu pai, preocupado com o seu filho, ofereceu uma solução. Aconselhou Ian a encontrar o túmulo e, ao depositar flores, aceitar a sua perda. Foi aí que ele começou a procurar o túmulo de Teia. Mas é impossível encontrar algo que não existe. No verão, ele lembrou-se da aldeia e da casa que pertencia a Teia, e descobriu que havia um cemitério por perto. Mas ele decidiu pegar um atalho. Virou no caminho errado e perdeu-se na floresta. Felizmente, o infeliz viajante não tinha ido longe. O senhor MacDonald, que já se apressava para casa, encontrou-o no final. Descobriu-se que, na sua busca pelo túmulo da sua amada, Ian a encontrou viva e bem. Ele encontrou-a seguindo as migalhas de um bolo de morango. Encontrou-a e nunca mais tencionou deixá-la ir. Ian e Teia casaram-se no verão, tal como tinham planeado. Nada podia perturbar os seus planos, nem mesmo uma morte fabricada. Toda a aldeia foi convidada para o casamento. E todos vieram. O senhor MacDonald trouxe o seu acordeão para animar a celebração. E a senhora MacDonald assou pessoalmente um pão de casamento para os recém-casados. Ian cortou relações com a sua mãe, incapaz de perdoar um engano tão cruel. O seu pai novamente ficou do lado do seu filho. Descobriu-se que o homem não sabia nada do esquema da sua esposa.
A jovem família voltou para a cidade. Nas suas vidas. Alguns anos depois, Ian assumiu a empresa do seu pai. Quando Aileen cresceu, Thea conseguiu realizar o seu sonho e abrir a sua própria pastelaria com sobremesas maravilhosas. Mas por muito tempo, todos os verões, a família voltava à aldeia. O Sr. MacDonald levava Aileen a passear num barco novo que Thea lhe tinha dado. E a senhora MacDonald cozinhava bolinhos para ela. O desejo de ano novo de Thea realizou-se. Ela e Aileen estavam muito felizes, pois estavam rodeadas por aqueles que as amavam.